Bom, gente, eu vou mostrar um circuito em paralelo. Primeira diferença do circuito em paralelo para o em série é que se fosse o em série e eu não tivesse nenhuma lâmpada aqui, ele jamais funcionaria. Ele precisa de estar tudo fechadinho, todas as repartições precisam estar conectadas. O circuito tem que estar todo fechado para as lâmpadas acenderem. Bom, no circuito em paralelo já é diferente. Essa lâmpada acendeu, mesmo aqui estando sem lâmpada e essa lâmpada estando apagada. Ou apagada ou queimada, essa lâmpada acendeu. Ela funcionou independentemente. Essa lâmpada ela é de 60 watts e ela precisa de 110 volts, que é exatamente a tensão da minha casa. Fica observando o brilho dela enquanto eu vou ligar essa outra aqui. Vocês perceberam que o brilho da primeira não foi alterado? Vou desligar. Ela não pisca, ela não aumenta o brilho, olha. Tudo bem? Ela funciona independentemente. Então, vamos supor que quando o circuito aqui, esse aqui está desligado, a corrente que está alimentando essa primeira lâmpada vale I, por exemplo, 5 amperes. Quando eu ligo essa outra, essa primeira não pode ser interferida, então ela tem que ter 5 amperes. Mas essa outra está precisando de corrente elétrica também. Como ela é igual a essa, ela também precisa de 5 amperes. O que acontece? Essa aqui vai ser interferida? Não. Ela funciona independentemente dessa que está acesa ou não. O que vai acontecer? Na minha tomada que antes vinha 5 amperes para alimentar a primeira lâmpada, agora vem 10 amperes. Vem 10 amperes quando chega aqui divide 5 para essa, 5 para essa. Então, o circuito em paralelo, ele funciona independentemente. À medida que eu vou ligando mais aparelhos, o que vai aumentando a corrente é aqui, ó, na fonte. Então, a fonte aumenta a quantidade de corrente elétrica para alimentar os meus aparelhos independentemente. Então, agora eu tenho 10 amperes, 5 aqui e 5 aqui. Desliguei a primeira, a minha fonte fornece agora só 5, porque só estou alimentando uma lâmpada. Se eu quiser ligar essa tomada daqui, essa lâmpada nesse... Nossa, esquentou, viu? Essa lâmpada é aquela antiga. Ela esquenta. Aí, ó. 5 amperes. Então, eu tenho 5 amperes aqui, 5 amperes aqui, 5 amperes aqui, onde quer que eu ligue. Significa que a tensão que essa lâmpada está submetida aqui é a mesma daqui, é a mesma daqui. Lembra que ela precisa de 110 volts? Então, se eu conecto ela aqui, ela tem 110. Se eu conecto aqui, ela tem 110. Se eu conecto aqui, ela tem 110. Então, a lâmpada, ela no circuito em paralelo, quer dizer, qualquer aparelho no circuito em paralelo, vai estar submetida à mesma tensão, que é a tensão da fonte. Para a fonte conseguir fornecer energia para todo mundo, se eu coloco 2 aparelhos, a corrente aumenta. Se eu coloco 3, aumenta ainda mais. E se eu coloco apenas um, ela reduz para alimentar apenas um. Beleza? Prof, por que você não colocou 3 lâmpadas? Porque estamos em momento de quarentena, amore. Não posso sair para comprar lâmpada. Por isso que minha terceira lâmpada, que eu até tentei, seria uma diferente, queimou, gente, queimou. E aí estamos com 2, mas acho que o objetivo foi atingido. Sua casa aí tem. É um circuito elétrico onde os aparelhos funcionam independentemente um dos outros. Isso por quê? Porque você tem, por exemplo, 2 aparelhos representados aqui pela resistência R1 e R2. Só que a corrente que sai aqui do maior potencial, quando ela chegar nesse pontinho, que a gente chama de nó, ela vai ter 2 caminhos para poder chegar no menor potencial. Lembrando que a corrente são cargas elétricas em movimento, né? Que tem a função no nosso circuito de sair do maior potencial em direção ao menor potencial. Para isso, ela vai ter 2 caminhos. Ela pode vir por esse caminho do R1 e chegar lá no menor potencial, ou ela pode ir por esse caminho do R2 e chegar lá no menor potencial. Pensa que você tem uma caixa d'água ali de 1000 litros e sai um cano bem grosso de água.
Então você tem uma quantidade de água total saindo dessa caixa d'água. A partir de um determinado ponto, esse cano de água vai se subdividir em outros canos para alimentar ali a lavanderia, a cozinha, os banheiros. Então esse cano grosso vai se subdividir em outros canos, não é mesmo? Então a quantidade total de água que cai não é a quantidade de água que vai para o banheiro, que vai para a cozinha, que vai para a lavanderia. Dependendo da espessura do cano da lavanderia, vai mais água do que a espessura do cano que vai para o banheiro. Então, a quantidade de água que vai para cada, como é que eu posso dizer? Para cada ambiente da sua casa é diferente. Aquele cano que for mais grosso, vai mais água porque gera menos resistência à passagem de água. A ideia de circuito paralelo é exatamente essa. A água que vai para o seu banheiro independe da água que vai para a cozinha. São circuitos paralelos. Circuitos não, né? São funções paralelas. Aqui, gente, o nosso circuito vai ter essa mesma ideia. Sai daqui do maior potencial uma corrente elétrica total do circuito. Aqui ela está percorrendo o único caminho que tem para seguir, como se fosse a água saindo do cano grosso aí da caixa d'água. Quando ela chega nesse ponto, que é chamado de nó, ela vai encontrar dois caminhos. Então, o que vai acontecer? Essa corrente vai se dividir. Vai se dividir igualmente, Brilha? Não. Só vai se dividir igualmente se a resistência de cima for igual à resistência de baixo. É como se fosse o seguinte, a água só vai se dividir igualmente se a espessura do cano 1 for igual à espessura do cano 2. Se a espessura do cano 2 for maior, significa que ele gera menos resistência à passagem de água, então vai mais água para ele. Aqui, gente, é o seguinte, essa corrente total que está aqui, quando ela chega no nó, ela vai se subdividir. Então vai vir uma corrente que eu vou chamar de I1 para cima e uma outra parte, o restante, né, da corrente que eu vou chamar de I2. Qual das partes, a de cima ou a de baixo, que gera maior resistência? Quem gera maior resistência é quem tem maior resistência elétrica. Então aqui em cima eu tenho uma resistência elétrica de 6 ohms, enquanto embaixo eu tenho de 4 ohms. Em cima, então, eu tenho mais resistência. Se eu tenho mais resistência, é como se o cano fosse mais fino aí da sua água. Então vem menos corrente para cá. Então vem menos corrente. Eu já sei que I1 é menor do que I2, porque a resistência aqui em cima é maior, então vem menos corrente para cima. Bom, ela se subdivide, então o I se subdivide em I1 e I2, passa aqui então por R1, passa a corrente I1, e aqui embaixo vai passar quem? I2. Eles continuam o caminho, I1 e I2, e quando chega nesse ponto, o que vai acontecer? Eles vão se juntar novamente, ok? Eles se juntam novamente e vira quem? Volta a ser a corrente total do circuito, que a gente chama de I. Mais uma vez, a corrente que sai do maior potencial é a mesma corrente que chega. Só que no meio do caminho se subdividiu, depois se juntou e continuou o seu caminho. Então agora, gente, a gente tem uma diferença em relação ao circuito em série. No circuito em série, a corrente elétrica era a mesma em todos os pontos, porque não existia outro caminho para a corrente seguir em direção ao menor potencial. Agora existe. Então, se existe, a corrente de fato vai se subdividir. Pode ser valores diferentes se as resistências forem o quê? Diferentes. Agora, se as resistências forem iguais, 6 ohms em cima, 6 ohms embaixo, aí você sabe que a quantidade de corrente que vai se dividir vai ser a mesma quantidade para cima e para baixo. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, beleza. Bom, continuando aí, qual é a vantagem do circuito em série paralelo? Para isso, eu vou pegar isso aqui, ó. Deixa eu só dar uma voltinha aqui. O circuito em série em paralelo tem a vantagem de poder ser usado em pontos diferentes, paralelamente. Você usar o chuveiro
no banheiro não interfere em você usar seu computador no quarto, ou a luz do quarto, ou até outro chuveiro. Os circuitos são paralelos, eles funcionam paralelamente, independente um do outro. É como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é um fio de linha e ele tem a seguinte função. Eu só tenho uma tomada, aqui na minha casa a rede é de 110 volts. Então a minha tensão é de 110 volts. Se eu colocar o meu aparelho celular diretamente na tomada, eu não consigo usar mais nada nela, só o meu aparelho celular. Quando eu conecto esse fio de linha na minha rede, na minha tomada, ele vai me proporcionar 3 ligações. Eu posso conectar o meu celular na primeira, o meu liquidificador na segunda e o meu ventilador na terceira. Ou então, colocar o meu celular e de mais 2 outras pessoas aqui para carregar ao mesmo tempo. Se eu conectar o meu celular e não conectar nenhum outro celular aqui, eu vou estar conectada à minha rede elétrica, que é de 110 volts. Se eu conectar meu celular nesse segundo compartimento, ele também vai estar conectado a 110. E no terceiro, qual é a rede que ele vai estar conectado? 110. Se conectar o meu celular e de outra pessoa, o meu celular não pode ser interferido. O circuito que o meu celular está conectado, ele independe dos demais. Ou seja, ele vai continuar conectado a 110. Esse aqui vai estar conectado a 110 também. E se eu colocar 3 aparelhos celulares aqui, qual é a rede que cada um vai estar conectado? 110, 110, 110. Diferente do circuito em série que a gente viu no vídeo anterior, a tensão total da rede era subdividida nas resistências. Aqui não, a tensão não é subdividida. Eu tenho 3 caminhos diferentes e cada um desses caminhos em paralelo vai estar submetido a uma tensão de 110 volts. Ou seja, a tensão no circuito em paralelo é o mesmo. Se aqui a minha rede está fornecendo 24 volts de tensão, é como se aqui em cima fosse o primeiro compartimento, que eu liguei o primeiro aparelho, ou seja, esse aparelho está conectado diretamente a 24 volts. E esse segundo aparelho está conectado a quanto? Diretamente a 24 volts. Então eu já sei qual é a tensão que cada um está submetido. Então o R1 está submetido a 24 volts. Se eu já sei a tensão e já sei a resistência, que é de 6 ohms, eu consigo calcular a corrente que está passando nele. Então, I1 vai ser a tensão que está nele sobre a resistência dele. Ou seja, 24 sobre 6. Quanto que dá 24 sobre 6 aí, galera? 24 sobre 6 vai dar 4 amperes. Agora, se aqui eu estou ligado diretamente na tensão, R2 também está ligado diretamente na tensão. Então, a tensão em R2, que eu chamo de U2, também vai ser igual a 24 volts, só que a resistência ali, R2, é igual a 4 ohms. Então, vamos calcular a corrente que está passando em I2. A corrente que está passando em I2, na verdade, vai ser a tensão 2 dividido por R2. Ou seja, 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 vai dar 6 amperes. Como eu disse, vocês perceberam que a corrente I2, que está indo aqui embaixo, é maior do que a I1? A gente já sabia disso. Uma é igual a 4 amperes, a outra é 6. Se eu te pedir quanto que vale a corrente total do circuito, basta você somar o que foi para cima e o que foi para baixo. Ela não se dividiu em duas. Então, soma as duas que você vai ter a corrente total. A corrente total, então, é a soma de I1 mais I2, que vai ser igual a quanto? 6 mais 4. Ou 4 mais 6, que é igual a 10 amperes. Beleza? Então, o que a gente conclui? No circuito em paralelo, as tensões são iguais, mas as correntes são diferentes de acordo com a resistência. Quanto maior for a resistência elétrica no circuito em paralelo,
menor vai ser a corrente elétrica que passar por aquele circuito. A soma das correntes em cada uma das resistências em paralelo vai dar o valor da corrente total do circuito. Bom, agora que a gente já tem alguns conceitos sobre o circuito em paralelo, a gente vai pensar um pouquinho mais em algumas situações. Quando a gente estudou o circuito em série, eu falei para vocês que a corrente total do circuito, a gente sempre calcula ela tendo a resistência total dele, ou seja, a resistência equivalente. A corrente total do circuito em paralelo que nós acabamos de calcular deu 10 amperes. Então, vou pôr I igual a 10 amperes. A tensão do circuito elétrico é a tensão da minha rede, que eu tinha falado que valia 24 volts. Então, U é igual a 24 volts. Essa corrente é a corrente total do circuito, ou seja, o cálculo dela seria a tensão sobre a resistência equivalente. Eu já sei o valor dela, eu já sei o valor da tensão, eu vou achar o valor da resistência equivalente. Então, a resistência equivalente aqui vai dar 24 sobre 10. Ou seja, vai dar 2,4 ohms. Só que, presta atenção, o R1 valia 6 e o R2 valia 4. Se eu somar as duas resistências, 6 mais 4 vai dar 10. Não vai dar 2,4. Então, a forma que eu encontro a resistência equivalente no circuito em paralelo não é igual à forma que eu encontro no circuito em série. No circuito em série, eu somava as resistências. No circuito paralelo, não é bem assim. Bom, para isso a gente usa um artifício matemático. Se ao invés de eu somar essas resistências diretamente, eu fizer o inverso da soma, será que eu vou achar 2,4? Vamos ver? Então, olha só. Vou apagar aqui, ó. Então, será que eu acho o valor dessa resistência equivalente fazendo o inverso da soma, R1 mais R2? Bom, então a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, R1 valia 6 ohms, mais 1 sobre R2, que valia 4. Aqui é uma soma de frações, então você vai fazer o MMC, MMC entre 6 e 4 é quanto? 12, né? 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5 sobre 12. Só que detalhe, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 5 sobre 12. Eu não quero 1 sobre a resistência equivalente, eu quero a resistência equivalente. Você pode multiplicar cruzado, usa a matemática que você está acostumado. Eu já vou inverter os dois lados ao mesmo tempo. Vai ficar resistência equivalente é igual a 12 sobre 5. 12 sobre 5 é exatamente igual a 2,4. Ou seja, no circuito em paralelo, para você descobrir a resistência equivalente, você vai ter que fazer o inverso da soma. Outra forma também de você representar, que é a mesma coisa, se eu já tirar o MMC, uma outra forma de fazer tirar o MMC seria o seguinte: a resistência equivalente, essa equação vai ser exatamente igual a isso aqui, ó. Eu pegar R1 vezes R2, dividir por R1 mais R2. Ô, gente, isso aqui nada mais é do que a resolução direta, ok? Se eu pegar o produto pela soma, será que eu vou encontrar o mesmo resultado de 2,4? E a resposta é sim. Então, se eu pegar essa resistência equivalente e fizer R1 vezes R2, então 6 vezes 4, e dividir pela soma, 6 mais 4. Quanto que vai dar isso aqui? 24 dividido por 10. Quanto que é 24 por 10? 2,4. Então,
o inverso da soma pode ser calculado diretamente como produto pela soma. Professora, eu posso usar qualquer uma das duas? É o seguinte, caro aluno, se você tiver 3 resistências em paralelo, o produto pela soma só pode ser feita de 2 em 2. Então você faz o produto pela soma das 2 primeiras, pega o resultado e faz com a terceira. Se você fizer o inverso da soma, você já pode fazer direto, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e aí resolve a sua matemática. Tá claro quando que eu uso o produto pela soma e quando eu uso o inverso da soma? Então fique à vontade de acordo com a sua matemática. Eu vou fazer um próximo vídeo de resoluções de exercícios desses circuitos elétricos que eu apresentei. Um grande abraço e bons estudos!